Grandes nomes da história. Isaac Newton. Isaac Newton nasceu em uma pequena aldeia chamada Woolsthorpe, em Lincolnshire, Inglaterra, em um dia frio de inverno, em 4 de janeiro de 1643, ou 25 de dezembro de 1642, segundo o calendário juliano usado na época. Seu pai, um fazendeiro próspero, havia falecido alguns meses antes de seu nascimento, e sua mãe, Hannah Ayscough, logo se casou novamente, deixando o pequeno Isaac aos cuidados de sua avó. Essa perda precoce e o distanciamento da mãe marcaram profundamente Newton, que acabou se tornando uma pessoa introspectiva e reservada, que buscava a companhia dos livros e da natureza mais do que das pessoas. Quando criança, sua curiosidade era evidente. Ele desmontava objetos para entender como funcionavam e fazia experiências para desvendar os mistérios do mundo ao seu redor. Quando tinha por volta de 17 anos, Hannah o retirou da escola para que ele pudesse cuidar da fazenda da família. Mas essa vida não o interessava. Newton não tinha habilidade para ser fazendeiro. Um de seus tios, que reconhecia o talento do sobrinho, incentivou a mãe a mandá-lo de volta aos estudos. Foi então que, aos 18 anos, Newton foi aceito na Universidade de Cambridge. O currículo de Cambridge era dominado pela filosofia de Aristóteles. No entanto, Newton se dedicou a estudar autores como Galileu Galilei, René Descartes e Johannes Kepler, que estavam revolucionando a compreensão do universo. Em 1665, a peste negra obrigou a Universidade de Cambridge a fechar, e Newton retornou à sua casa na fazenda. Durante esse período, ele se isolou em um quarto onde fez algumas das suas descobertas mais importantes. Nesse tempo, ele desenvolveu o método das séries infinitas, conhecido como binômio de Newton, que se tornou a base do cálculo diferencial e integral, e começou a estudar a natureza da luz e das cores. Diz a lenda que, um dia, nesta fazenda em Woolsthorpe, ele estava sentado sob uma macieira quando viu uma maçã caindo. A visão o fez refletir sobre o que fazia com que objetos caíssem em direção à Terra. E assim, começou a formular sua teoria da gravitação universal. Embora a história da maçã talvez seja um pouco romantizada, o fato é que Newton consolidou o que se tornaria uma das mais revolucionárias ideias da física. A gravidade não era uma força misteriosa apenas da Terra. Ela governava também os planetas e as estrelas. Newton percebeu que a mesma força que fazia com que a maçã caísse era a que mantinha a Lua em órbita. Newton também ficou famoso por suas 3 leis do movimento, formuladas durante seu período em Cambridge, que explicam como os objetos se movem e respondem às forças. A lei da inércia, do princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Além de suas contribuições à física, ele também fez avanços significativos na óptica. Seus experimentos com prismas demonstraram que a luz branca é composta por muitas cores diferentes, o que levou ao desenvolvimento do primeiro telescópio refletor prático, conhecido como telescópio newtoniano. Alquimia e estudos ocultos. Newton não era apenas um cientista. Ele também tinha um lado misterioso. Passou anos estudando a alquimia, uma prática considerada ilegal e fraudulenta na época. Seus experimentos e leituras nessa área foram feitos em segredo, e muitos acreditam que suas descobertas científicas foram influenciadas por esses estudos ocultos. Além disso, Newton se dedicou intensamente à teologia, analisando profecias bíblicas e escrevendo extensivamente sobre o tema. Quando voltou a Cambridge, em 1667, começou a publicar seus livros. No entanto, ele era tão recluso e avesso a críticas que evitava tornar suas ideias públicas. Com o tempo, porém, ganhou fama e prestígio por seu intelecto. Em 1687, publicou sua obra-prima, conhecida como Principia, onde descreveu as 3 leis do movimento e a lei da gravitação universal. Quando Newton atingiu a meia-idade,
já havia se tornado uma figura influente na sociedade. Foi eleito presidente da Royal Society e foi nomeado mestre da Casa da Moeda em 1696, uma posição que usou para reformar o sistema monetário britânico e combater a falsificação, trabalho que ele levou a sério e com o rigor de um verdadeiro investigador. Em 1705, foi agraciado com o título de cavaleiro pela rainha Ana, tornando-se Sir Isaac Newton. Já em idade avançada, Newton se tornou um tanto desconfiado e teve diversas disputas com outros cientistas, incluindo o matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, com quem teve uma disputa amarga pela invenção do cálculo. Newton defendia que havia descoberto o cálculo antes de Leibniz, e essa briga se estendeu por anos, marcando seu temperamento difícil e sua intolerância a críticas. Isaac Newton viveu até os 84 anos, falecendo em 31 de março de 1727, ou 20 de março de 1726, pelo calendário juliano. Foi sepultado com honras na Abadia de Westminster, um reconhecimento de sua importância para a Inglaterra e para o mundo. Sua vida foi uma combinação de isolamento, obsessão e genialidade. Ele revolucionou o entendimento humano sobre o universo, mas também viveu como um homem solitário. Seu legado, no entanto, é uma das fundações da ciência moderna, e seu nome continua sendo reverenciado por aqueles que, como ele, buscam entender a vida e os mistérios do universo.